Graça e paz, meus irmãos. Abram em suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 1 a 3. Versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Graça e paz, meus irmãos. Vamos começar mais um estudo aqui, 1 Coríntios 11. Vamos tratar aqui nesse estudo dos versículos 1 a 3. Mais um capítulo dessa primeira carta aos Coríntios, muito importante e de muito difícil entendimento da mensagem pura e verdadeira que o apóstolo Paulo quis nos trazer. Foi preciso muito estudo, muito entendimento, muita inspiração para conseguirmos desenvolver esse estudo para vocês. É tratado de assuntos polêmicos que são seguidos na igreja. E nós não estamos aqui para dar a nossa opinião, nós estamos aqui para tentar trazer um esclarecimento de acordo com o que o próprio Paulo quis nos trazer como mensagem. Vamos iniciar aqui no versículo 1 que diz assim, Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Já logo de cara, meus irmãos, Paulo pede aos irmãos de Corinto que sejam seus imitadores. Mas então Paulo está querendo dizer que ele é bom, que ele é digno de ser imitado. Não, ele está dizendo que ele imita a Cristo, que através das suas atitudes a imagem de Cristo é refletida. Então que eles olhem para Paulo e que eles vejam Cristo através de suas atitudes. E é isso que todo cristão deveria fazer, através de suas atitudes ser refletida as imagens de Cristo e de Deus o Pai. Paulo passa a tratar de outro problema na igreja de Corinto, o culto de adoração. Várias questões controversas foram levantadas com respeito ao modo como o culto deveria ser conduzido na igreja. Essas regras, a qual Paulo está tratando aqui nesse trecho da carta de 1 Coríntios, muitas delas são aplicadas até hoje nas igrejas. A grande questão é, infelizmente, meus irmãos, o excesso de religiosidade está acabando com a fé. Cada denominação tem a sua própria interpretação, o seu próprio entendimento, a sua própria regra, e isso dificulta com que os cristãos tenham uma única identidade. A maioria, infelizmente, deixaram de ser cristãos para serem católicos, para serem evangélicos, para serem espíritas, para serem assembleianos, para serem presbiterianos. E na verdade, meus irmãos, nada disso importa. O que importa verdadeiramente é ser cristão e viver conforme a palavra de Deus. Então aqui nós vamos iniciar falando sobre o véu e o seu uso na igreja de Corinto. O véu foi tratado na Bíblia diretamente relacionado à igreja de Corinto. Não foi tratado em outras igrejas. Por quê? Por que será que só a igreja de Corinto deveria usar o véu? As mulheres, né? Vamos ter um entendimento. Versículo 2. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Então aqui Paulo continua falando. Isso aqui é só o início da carta. Ela é longa e é um estudo bem complexo. Observem que Paulo inicia esse trecho da carta elogiando os irmãos de Corinto. No terceiro versículo diz assim, Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Caramba, já começou o machismo de novo, já começou a opressão contra a mulher.
É claro que não, meus irmãos. A palavra de Deus muitas vezes é distorcida para que se tenha esse entendimento. Mas se nós formos na raiz entender o que verdadeiramente Paulo diz, não é nada disso que se trata. E nós vamos entender aqui no estudo desse versículo 3 quão complexa é essa expressão, cabeça. Eu não entendo, eu não sou teólogo e eu não sei falar grego, não sei falar hebraico, enfim. Mas eu quis trazer aqui a palavra raiz que está no original, que é kephali, que significa cabeça. Então, quando Paulo diz cabeça, em grego é kephali, que é uma palavra grega que significa literalmente cabeça, a parte do corpo, mas também carrega significados metafóricos, como fonte, origem, princípio, ou líder, autoridade, dependendo do contexto, sendo frequentemente debatido em textos bíblicos. Ao meu ver, nesse contexto, temos um melhor significado como líder. Então vamos traduzir, substituir cabeça para líder, para que nós tenhamos o entendimento. Versículo 3. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o líder de todo homem, e o homem o líder da mulher, e Deus o líder de Cristo. Só para que haja um entendimento, meus irmãos. Mas vamos continuar. Aí que começa o entendimento. Até agora eu só li o que estava escrito. Mas você sabe o que quer dizer ser um líder, segundo a Bíblia? O que é um líder cristão? Um líder espiritual? Nem sempre, meus irmãos, o líder é aquele cara que está em cima do púlpito. Nós confundimos isso hoje com o desenvolvimento da profissão de pastor e não mais uma missão de pastorear. Essa função acabou sendo confundida e corrompida e não segue mais a essência do que diz a palavra de Deus. Na Bíblia, liderar significa guiar, servir e ensinar pelo exemplo, com humildade, integridade e foco nos propósitos de Deus, não poder ou status, sendo Jesus o maior modelo de um líder servidor, que prioriza os outros e inspira crescimento espiritual e maduro, através do caráter e da obediência da palavra. Servir a Deus e obediência à palavra de Deus. Essa é a função do líder. Cabe a nós refletirmos sobre isso. Quais são as principais características do líder bíblico? Até, só para eu continuar, eu vou trazer aqui descritas as características para a gente entender uma por uma. Mas eu quero dizer a vocês o seguinte, meus irmãos. Se o seu líder espiritual, se o pastor da sua igreja, se o padre, o bispo ou qualquer autoridade denominada por homens, se diz líder espiritual, se diz servo de Deus, pastor das ovelhas de Deus, ele deve estar obrigatoriamente, não é opcional, inserido em todas essas características, não em algumas, em todas as características, pois se não estiver, ele não é verdadeiramente um líder de acordo com a palavra de Deus. Preste atenção. Ele deve ser um líder servidor, que coloca as necessidades dos outros acima das suas, como Jesus, que veio para servir e não para ser servido. Vamos trazer uma referência bíblica, Marcos 10, 43 a 45, que diz assim, o próprio Jesus falando. Depois, se vocês quiserem conferir as referências, está lá, Marcos 10, versículos 43 a 45. Mas entre vós não é assim. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos. Pelo contrário,
Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele deve liderar pelo exemplo. Vive o que prega, mostrando o caminho através de suas ações e caráter. Uma referência, Tiago 1:22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Não adianta conhecer a Bíblia se você não aplicar. E não tem como você aplicar se você não conhecer. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, busque o entendimento, estude, busque uma intimidade com o Pai, com o Criador. O líder deve ser humilde. Não busca posições de destaque. Olha que importante aqui, ó. Não busca posições de destaque, mas serve com um coração de servo, reconhecendo sua dependência de Deus. Ele não é celebridade, ele não tem status, ele não precisa estar nos holofotes, muito pelo contrário, o nome que tem que ser elevado é o nome de Deus, e não o nome do pastor, não é o nome do padre, não é o nome nem do papa. E isso se for um líder alicerçado na palavra de Deus. Caso contrário, continue em evidência o seu nome. O seu galardão, você já está ganhando. Referência bíblica, Mateus 23:11. Onde um cara chamado Jesus disse: mas o maior dentre vós será vosso servo. Não sou eu que estou falando, meus irmãos, é a Bíblia. O líder deve ter integridade e justiça. Age com honestidade, ética e buscando a vontade de Deus. Guiando com justiça. É a vontade de Deus, não é a vontade do pastor, do padre, do líder, do presbítero. Não é de acordo com o regimento interno da igreja. É de acordo com a palavra de Deus. Uma referência a Provérbios 29:2. Olha que coisa linda, que tem tudo a ver, inclusive, com a situação que o Brasil está passando nesse momento. Tanto espiritual como política. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo geme. Ele tem que ser um líder cheio do Espírito Santo. Será que não é o mínimo? Capacitado por Deus para liderar, buscando sua direção e sabedoria. Aqui não tem nada a ver com faculdade de teologia, mestrado, doutorado, pós-doc em Deus? Mas tem faculdade de Deus agora? Não, não tem. Tem que ser inspirado por Deus. O verdadeiro líder tem que ser inspirado por Deus. Não adianta você estudar, não adianta você conhecer a palavra de trás para frente, se isso vier simplesmente pelas suas próprias forças. Quem capacita é Deus. Referência bíblica, Tiago 1:5. Será que tem sentido? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Mais uma coisa importante aqui, foco no propósito de Deus, não da denominação religiosa, não da placa da igreja a qual você defende, a qual você pastoreia. Nós temos que servir a vontade de Deus e não a vontade dos homens. Guia as pessoas rumo à maturidade cristã e ao propósito divino, não a interesses pessoais e mundanos. Observem, irmãos, vocês acham que verdadeiramente a vontade de Deus é que nós, como cristãos, estejamos divididos entre denominações, entre placas, entre regulamentos, entre classes, mas o corpo não deveria ser um só? Temos que refletir sobre isso. Temos que rever os nossos conceitos de religião, para ver se a religião não está nos afastando da fé e, consequentemente, de Deus. Referência lá em Provérbios 19:21.
Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Agora, a última característica, porém não a menos importante. O líder, ele tem que ser responsável. Cuida e prepara as pessoas sob sua liderança, visando o seu crescimento. Ele cuida e prepara visando o crescimento do liderado. Quando o seu crescimento, que não é o seu crescimento do pastor, é o crescimento do liderado. Referência bíblica? Hebreus 13:17. Obedeçam aos seus líderes, obedeçam e sejam submissos a ele. Obedeçam e sejam submissos, pois cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Olha que legal. Então você tem que obedecer e ser submisso, porque ele cuida de você e deve prestar conta. Para quem? Para Deus. O líder, independente de se ele andar conforme a palavra de Deus ou não, ele vai prestar conta a Deus por suas atitudes como líder. Nós vamos desenvolver isso aqui. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria e não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Existem bons líderes, líderes conforme a palavra de Deus. E existem maus líderes, líderes conforme a palavra do homem, o coração do homem, a vontade do homem. Então aqui, meus irmãos, eu não estou dizendo que todos os líderes, eu estou dizendo o que está escrito na Bíblia e tentando trazer um entendimento para que cada um julgue a si mesmo. Aqui, meus irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe muito importante. Conseguem perceber uma sequência lógica de comportamento de um líder cristão? Uma sequência. Essa última característica, que é responsável, não ficou no final da lista por acaso. O verdadeiro líder, que está alicerçado na palavra de Deus e é responsável pelo seu rebanho, o seu rebanho é o rebanho de Deus, precisa atender a todas as outras características de liderança cristã antes de ser o responsável pela condução das ovelhas de Deus. Lembrem-se, as ovelhas são de Deus, e não do pastor, e não do padre, e não da igreja, e não da denominação. Estou enfatizando essas informações, pois como citado em Hebreus 13:17, onde o autor diz: obedeçam seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Essa obediência não pode ser uma obediência cega. Muito pelo contrário, cabe a cada um dos cristãos analisar, orientar, ajudar e julgar conforme a palavra de Deus. Não julgar as pessoas, mas as atitudes. O líder espiritual exerce uma missão e não uma profissão. A responsabilidade do líder é imensa, pois quando ele fala, não fala por si mesmo, mas representa a palavra e a vontade de Deus. Aqui uma última referência, meus irmãos, para encerrarmos esse trecho de estudo, que está lá em Lucas 12, versículos 47 e 48, que diz assim, o próprio Jesus dizendo: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Agora vem a cereja do bolo desse trecho, que é para vocês refletirem. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é simples, ela é objetiva.
Mas para você saber o que verdadeiramente está escrito na palavra de Deus, para você conhecer a palavra de Deus, não basta você sentar num banco por 1 hora durante a semana e ouvir o que alguém está dizendo. Isso também é importante, isso também edifica. Mas como você vai saber se o que aquela pessoa está pregando é a verdade? Se isso condiz com o que está escrito na palavra de Deus? Se isso é inspirado por Deus ou se é inspirado pelo próprio Satanás? Na Bíblia está toda a verdade. Na Bíblia está a palavra de Deus. Mais uma vez trago a vocês o que está escrito em João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.